Queremos saudar a todos com muito carinho, sempre com muita alegria, por este reencontro, desejando, como sempre, desejaremos que o que preparamos seja compreendido, levado na memória para refletir e, principalmente, utilizado em todos os momentos, em todas as atividades, em todas as experiências que a nossa convivência estabelecer. A cada vez que nos é apresentado um pensamento na casa espírita, nós devemos guardar como um tesouro para, na ocasião devida, nos lembrarmos de como devemos proceder, como devemos nos comportar, como devemos, sobretudo, agir, para perceber a diferença entre como antes faríamos e como estamos fazendo agora. Esta tarefa, ela é pessoal e intransferível, porque cada um de nós deve autogerir a sua vida. Nós somos, queridos companheiros, tão importantes que Deus nos concede esta autonomia. Ele sabe, porque é o Criador de tudo que existe, e nos capacita para que nós possamos ter o sucesso, para que nós hajamos de uma maneira que não só nos sintamos felizes, mas, sobretudo, proporcionemos felicidade e paz a todos que estão conosco. Nós hoje vamos examinar para compreender, para pôr em prática, como Jesus nos ensinou o conceito de família. Vamos, em primeiro lugar, nos colocar no ambiente que ele vivia. Vamos nos transportar para a natureza. Jesus não procurou os templos para dizer o que ele sabia, para nos transmitir os ensinamentos que denominamos Evangelho. Boa Nova, como também conhecemos. Ele buscou a natureza. Era uma outra situação. E ele aproveitou esta situação para se acercar de todos aqueles que o procuravam. Não selecionou. Ao contrário, ele se colocava disponível, assim nos dizem aqueles que conviveram com ele, para dizer, para mostrar
uma nova situação que haveria de mudar tudo aquilo que existia. Então vamos tentar nos colocar com ele. Após aqueles momentos em que a multidão o procurava para não somente ouvir, não somente buscar aqueles ensinamentos, mas, sobretudo, interessados nos milagres, naquilo que Jesus fazia para minorar as suas dores, que ninguém compreendia como fazia, pela simplicidade como ele agia. E após, quando a multidão se dispersava, cada um voltando para as suas cidades, todos andavam a pé para os seus lares, e ele, ao invés de se recolher para descansar, porque era um trabalho muito grande durante todo o dia, ao entardecer, ele buscava se refazer na natureza. Então dizem aqueles que conviveram com ele, que ele se punha geralmente numa embarcação tosca, porque os seus maiores companheiros eram pescadores. Como ele propôs, pescadores de almas. Eram pessoas que utilizavam a pescaria para a sua sobrevivência. E lá, enquanto os seus apóstolos, os seus companheiros de caminhada iam retornar para preparar a alimentação de todos, ele ficava a pensar. Pensar para aurir da natureza as vibrações que eram necessárias para o seu refazimento. Estou lhes lembrando isso como uma sugestão. Geralmente, quando nós dizemos que queremos nos refazer, nós procuramos multidão, não é verdade? Amigos, muita gente com quem nós possamos compartilhar a nossa alegria. Jesus fazia ao contrário. Ele se punha numa situação de isolamento. Às vezes saía sem dizer para onde ia. E os apóstolos sabiam que ele estava em profundo recolhimento. Ele estava em contato, certamente, com os espíritos mais elevados do que ele, porque ele não foi o mais elevado. Nós costumamos dizer e lembrar que Jesus foi o espírito mais elevado que nos visitou, que esteve na terra cumprindo uma tarefa para que o que ele sabia pudesse de servir, como ele próprio diz, de caminho para todos nós. E ali ele se refazia daquelas situações de desgaste físico, porque reencarnou na mesma estrutura
corporal que nós temos. Por que eu lembrei isso? Porque alguns de vocês já leram que durante a organização da doutrina espírita, outras correntes surgiram pregando que Jesus não tinha o corpo físico como nós. Por isso, ele era especial. E Kardec, o nosso codificador, travou uma luta imensa para manter o pensamento, para que nós não tivéssemos dúvida nenhuma que Jesus esteve entre nós com a mesma organização fisiológica, corporal que nós temos. Portanto, essas lembranças todas, principalmente estou me colocando, ou colocando essas notas para aqueles que estão iniciando no conhecimento da doutrina espírita. Jesus esteve conosco como qualquer um de nós. Comia, tinha as mesmas necessidades que nós, mas ele dava esse exemplo. Ele se refazia diante da natureza para que as suas células pudessem estar sempre prontas para cumprir a tarefa a que ele veio destinado entre nós. E, de uma certa feita, após a multidão se despertar, ou se dispersar em Cafarnaum, uma das cidades que ele trabalhava, ele ficou sentado numa canoa de pescaria pertencente a Pedro. E ali, ele, como costumava fazer, permitia que os seus apóstolos, aqueles encarregados de serem instruídos para que, quando ele se fosse, pudessem continuar a tarefa, pudessem pregar como ele estava pregando. Ele sabia que não demoraria tanto. Por isso, empregava o seu tempo todo para esclarecer, para, às vezes, responder às perguntas ingênuas que eles faziam. Porque eles não eram ilustrados. Eles foram escolhidos por Jesus para executar exatamente esta tarefa. Serem os divulgadores da primeira hora. Serem aqueles encarregados de trazer até nós, trabalhadores da última hora, aquilo que ele pregava, que ele ensinava. E nesta condição de intimidade, eles diziam ou perguntavam o que queriam, no sentido de entender o que muitas vezes Jesus dizia, e como até hoje nós não entendemos. Quantas vezes nós, hoje já dotados de uma condição intelectiva
bastante elevada à época e não entendemos a profundidade dos seus ensinamentos. Levamos aquilo de uma maneira rasteira, quando na realidade, se nos aprofundarmos nas expressões, sobretudo nas suas parábolas, nós vamos descobrir coisas fantásticas referentes a ensinamentos profundos. E quantas vezes nos quedamos para dizer: ah, nunca pensei desta forma, como hoje vou lhes apresentar. Pois bem, nessa oportunidade em Cafarnaum, de repente João, segundo a narrativa do espírito Amélia Rodrigues, interrogou a Jesus: quando dizemos que Deus é nosso Pai, porque é o Criador de todas as coisas, depreendemos que todos somos irmãos. Mesmo em relação àqueles que se afastam de nós e nos detestam, vejam, o questionamento, ele colocava Jesus numa situação para compreender. Bom, é fácil, como compreendemos, considerarmos irmãos quando pensamos da mesma forma, quando estamos convivendo pacificamente, até os consideramos não só os nossos familiares consanguíneos, como até a quem chamamos amigos. Observemos agora o nosso comportamento. Basta que aquele amigo discorde de nós, nos contrarie, nós mudamos a qualificação. Já não é mais nosso amigo, já passou a ser inimigo. Numa rapidez tão grande que esquecemos de todos aqueles momentos de concordância por apenas uma discordância. Nos afastamos, até dizemos: não conte mais comigo, não me procure mais, quando não temos atitudes mais agressivas. E a pergunta de João, um dos seus apóstolos, foi exatamente essa. E vejamos o conceito que Jesus ensina, mostrando-nos que todos nós adviemos de um Criador. Nós pertencemos a uma família universal. Vamos apagar tudo aquilo que pensamos antes. Vamos seguir o pensamento de Jesus. Todos nós fomos criados pelo Criador, que denominamos como Deus. Outras religiões chamam de Jeová, e várias denominações, mas todas elas compreendendo que nós temos um Criador. Por isso, todos nós pertencemos à família universal. Mesmo que não combinemos os pensamentos, mesmo que não hajamos da mesma forma, mas temos que compreender que somos iguais. Não há discordância nenhuma na nossa organização. A doutrina espírita se empenha
em explicar isto. Por quê? Porque somos espíritos. E como espíritos, nós somos iguais. Ou seja, temos a mesma condição. Podemos dizer de uma maneira prática, temos os mesmos órgãos. Quais são os órgãos do espírito? A inteligência para entender, a vontade para querer, a liberdade para decidir. Eu quero que cada um de vocês que esteja aqui e aqueles que estão nos ouvindo, perceba se falta em si mesmo alguma dessas situações. Todos nós pensamos, ou seja, elaboramos uma ideia. Todos nós sentimos, manifestamos sensibilidade. Todos nós temos razão. O que significa ter a razão? Significa ter a capacidade de analisar. Todos nós guardamos lembranças, por isso temos memória. Todos nós agimos por impulso, por isso temos instinto. Fácil de compreender isso em si mesmo. É por isso que somos iguais. Na origem, na organização. E Deus nos dá a autonomia para administrar. A partir de quando nos concede perfeitamente possível de nos perceber. Qual de nós não entende alguma coisa? Qual de nós não decide? Qual de nós não tem a capacidade de analisar? Qual de nós não sente? Qual de nós não guarda uma lembrança? Então, realmente, nós somos iguais. A partir daí, nós somos capazes de decidir a nossa caminhada. Se eu não quero ir por um lado, eu vou pelo outro. Se eu não quero pensar desta forma, eu direciono o meu pensamento para outra forma. Se eu não quero sentir assim, eu sinto diferente. Esta é uma autonomia que vai nos distinguir. Aqueles que estão atentos, aqueles que organizam as suas próprias experiências, e daí vai o conhecimento. Daí nós tomamos as nossas decisões, desta ou daquela forma. Para Deus isso não tem nenhuma importância. Afinal, foi Ele que nos deu a autonomia. Agora, o resultado daquela decisão que nós tomamos é que nos caracteriza. Uns se paralisam. Vamos dar o exemplo. Outros se adiantam. Outros têm passos regulares. Isso nos diferencia. Então, na realidade, a concepção de Jesus sobre família é neste sentido. Todos somos iguais. Todos somos irmãos.
Significa que devemos olhar um ao outro com igualdade. E nós resvalamos por dificuldades que entravam a nossa felicidade. Imaginemos considerar que porque a cor da pele de alguém é diferente da minha, ele não é meu irmão. Que porque ele pensa de forma diferenciada, ele é meu inimigo. Que porque ele tem um pensamento mais, não vou chamar de elevado, mas diferente mesmo, vou repetir a palavra, eu não posso considerá-lo. Nós nos dividimos por acidentes geográficos. Nós nos organizamos por nações, por técnicas de conhecimento. Podemos. Deus nos deu esta condição, esta autonomia, repito. Mas não podemos deixar de reconhecer que o outro pode mudar. Nós mesmos mudamos. Eu estou conduzindo vocês a uma constatação. Eu posso pensar de uma maneira até este momento, mas eu vou refletir um pouco, eu vou considerar algumas descobertas, alguns conhecimentos e chegamos a outra conclusão. A isso nós chamamos de progresso. Às vezes cometemos erros terríveis. Até nos conduzimos a guerras. Um absurdo que nos considerando irmãos, ao mesmo tempo nos consideramos inimigos. Não tem coerência. Não tem nenhuma explicação, a não ser aquela de que somos livres, tanto para acertar quanto para errar. Quem vai constatar se é acerto ou erro é o resultado. E para isso nós temos um condutor, que nós denominamos de lei divina. Divina porque advém de Deus. É uma organização. O Livro dos Espíritos, na questão 416, iniciando o conhecimento sobre a lei natural, nos diz que a lei de Deus é eterna. O que quer dizer uma lei eterna? Uma lei que sempre está vigendo. Não somos nós que botamos, que a qualificamos, que aceitamos ou a rejeitamos. A lei age. Se fazemos o bem, a lei retorna para nós sob a forma de calma, de paz e de felicidade. Se prejudicamos, a lei não pode agir ou retornar para nós da mesma forma. Não é o castigo, não é Deus que nos pune, mas a lei que é eterna, perfeita, justa, imutável, está no conhecimento que os espíritos da equipe do Espírito Verdade nos esclarecem. Nós precisamos compreender isto. E Jesus muitas vezes nos diz a cada um segundo suas obras.
O que quer dizer isso? Se nós temos a opção, nós já devemos esperar o retorno. Nós podemos esconder de qualquer um, mas a lei está vigendo em nosso favor. Foi isso que você quis. Não é castigo, não é pecado. É algo que nós podemos compreender. Eu quis assim. Eu tenho exatamente como eu quis. Eu posso mudar imediatamente a lei que é justa, que é perfeita, que é imutável, muda a consequência. Então, nós prestemos atenção. Quando pensarmos, quando nos expressarmos e quando e como agimos, já temos que esperar o retorno. Não é fácil. Está à nossa disposição. Se não completamos, vem pela metade, vem na parte, na fração que foi estabelecido. Mas não podemos esperar algo do que aquilo não foi produzido. Vamos dar um exemplo para aqueles que ainda não pegaram, como a gente diz, a explicação. Se eu planto um caroço de laranja, não vai nascer abacaxi. Eu sei. Então, se eu quero um abacaxi, eu vou plantar aquilo que vai gerar um abacaxi. Vejamos como a doutrina espírita é simples. Possibilita a todos nós termos aquilo que queremos. Não por um pensamento, como lembrei antes, de que Deus nos castiga, de que cometemos pecados, de que Deus nos pune. Deus nos dá, Deus nos retorna exatamente aquilo que quisemos. Como é fácil a compreensão de Jesus, mostrando-nos que, gerados por Deus, nós somos irmãos. E se somos irmãos, devemos fazer aos outros aquilo que queremos que seja feito a nós. Meus irmãos, não é difícil estar sempre vigilantes, como ele nos disse, para que nos consideremos iguais. Mas Jesus acrescenta algo a João. Bom, a lei de Deus é o gerador de tudo que temos como nossa bagagem, como nosso verdadeiro patrimônio. Mas Deus quer, na sua organização, que nós continuemos esta tarefa. É aí que se apresenta a família genética, a família material. Vejam que coisa fantástica. O homem e a mulher se unem através de uma aparelhagem própria para cada um.
assexual para gerar um outro corpo, a que o espírito adere e recomeça a sua tarefa. É a nossa família, que é a consequência da família espiritual. Iguais que somos, nós continuamos a nos reproduzir. É uma mágica que tenhamos esta possibilidade. E você me perguntaria, bom, se somos iguais, se temos toda essa autonomia, para que nós encarnamos? Por que vivemos no mundo material? E Jesus explica que nós, criados sem experiências, como dizemos tecnicamente, simples e ignorantes, nós vamos tomando ciência do nosso poder. Talvez, sem saber das consequências de todo esse raciocínio que acabamos de desenvolver, nós errássemos, ou empregando um verbo no presente, erramos. Temos oportunidade. Todas as oportunidades para refazer, para nos tolerar. Tolerar aí no sentido espiritual. Ver o outro na sua real dimensão. Eu posso saber muitas ciências, falar muitos idiomas, mas aquele com quem eu estou convivendo, aquele a quem eu estou me dirigindo, ele não conhece os idiomas que eu conheço, ele não tem as experiências que eu tenho, eu não posso exigir dele que ele sequer me compreenda. Então nós nos toleramos, nós temos que nos colocar no lugar do outro, ver com os olhos do outro e não exigir como fazemos, que os outros nos vejam, porque ele não pode, simplesmente não pode. Aí nós aprendemos a compreender, a perdoar, nós aprendemos a ser fraternos. A nossa casa nos sugere isso com uma nitidez. Todos nós devemos fraternalmente nos considerar. Frater quer dizer irmãos. Não temos que exigir do outro, temos que ajudar ao outro, temos que incentivar o outro a melhorar, a conhecer, a se esclarecer. É esse o nosso papel no cotidiano. Jesus nos ensina, e ainda incitado por João, que pergunta, embora o grupo seja procedente dos mesmos pais, cada um dos seus membros é tão diferente do outro, chegando até ser antagônicos. Uma palavra que pouco usamos, quer dizer pensar completamente diferente. Nós temos um ditado muito interessante, antigo, como eu sou, que retrata isso. Os dedos das mãos são diferentes. Como
compreender isto sob o ponto de vista espiritual? Às vezes, adviemos do mesmo pai, da mesma mãe. Portanto, a origem, a forma de sermos criados e manifestamos comportamentos diferentes. Quem não tem em família este exemplo? Ou pelo menos não conhece este exemplo? Significa o quê isto? Culpa da mãe? Culpa do pai? Da criação? Não. De nos vermos individualmente que estamos no mesmo grupo, exatamente para nos auxiliar. Não desprezar. Esta semana, vale a pena este exemplo, eu estava vendo uma matéria na televisão sobre a guerra da Ucrânia. E um soldado, ou uma tropa, não me lembro bem, mas vamos chamar de um soldado, que matou companheiros. As pessoas estavam, com quem eu estava, disseram: que horror! Como é que alguém mata o outro sem nem conhecer, não é inimigo, porque foi mandado pelo administrador da Rússia? E eu ouvi a argumentação, porque estavam dizendo penalizados por aquele que morreu. O meu pensamento foi diferente. Eu fiquei preocupada por aquele que matou. Porque ele adquiriu uma situação espiritual, forçado pela lei civil, momentânea, material, mandado por alguém que ele talvez nem soubesse quem era, mas ele, como soldado, matou. Imaginemos o compromisso de reabilitar esta situação. Vejamos como o nosso pensamento, então, não é aquele que morre, ou seja, que perde o corpo material. Aí nós resvalaríamos por uma situação que se particulariza. Mas aquele que mata, aquele que faz mal. E admitamos em nós mesmos quantas vezes nós fazemos mal ao outro, até pelo pensamento. Estamos adquirindo uma situação que, porque a lei é eterna e imutável e justa, nós vamos ter que reajustar. É preciso mudar este enfoque. Não penalizados por quem deixou de existir no corpo físico, já que acreditamos que somos imortais. Mas o compromisso de uma nova situação para resgatar aquilo que num momento impensado ou num momento de dever civil foi por nós executado. O que nós queremos é mostrar a responsabilidade que, à medida que nós temos esses conhecimentos, nós haveremos de prestar contas. Não tenhamos nenhuma dúvida, porque todos estamos destinados a sermos felizes e perfeitos. Nós haveremos de compreender, nós haveremos de nos respeitar, nós haveremos de nos tolerar,
Nós haveremos de nos aperfeiçoar quando não tem nenhuma importância. Porque no calendário divino não existe termo, não existe fim. Existe um momento, existe a oportunidade que nós, devidamente reflexionando, devidamente raciocinando, devidamente pensamos, temos que realizar. Não esqueçamos, nós temos 4 formas de aprender, pelo menos as que entendemos neste momento nosso. A primeira, pelas nossas experiências. Mas não podemos fazer tudo. Todas as experiências não podem ser por nós realizadas. Nós aprendemos, então, com as experiências do outro. Se foi exitoso uma forma de comportamento, fulano fez assim, deu certo. Nós copiamos. Então, 2 formas. Mas, se nenhuma delas, nem as minhas experiências, nem as experiências dos outros foram suficientes, nós aprendemos pelo excelentíssimo, digníssimo, reverendíssimo Senhor Sofrimento. É a forma como intimamente nos sentindo mal, nós somos compelidos a mudar. Fisicamente, espiritualmente, socialmente, ou quantas formas a lei se utilizar para lhe forçar, para nos determinar uma maneira de sermos tolerantes, de sermos compreensivos, de sermos fraternos. Por isso que nós devemos nos auxiliar. Nós somos, ou pertencemos, ou somos sócios de uma mesma sociedade. E só nos sentimos bem quando aqueles com quem convivemos também estão bem. Vejam como é lúcido este pensamento. E quando João pergunta por que nós pertencemos a uma família e somos antagônicos, somos diferentes, Jesus explica que, embora na origem, criados por Deus, tenhamos as mesmas condições, sejamos totalmente iguais, na administração nós somos livres. E ainda Tomé ingenuamente pergunta a Jesus: e se um viúvo, portanto, mudou de mãe, constituiu uma nova família e advierem filhos, ainda somos irmãos? Jesus diz que sim, não mudou nada, apenas o momento da família corporal, para que haja um reajustamento. Vejam as palavras como se adequam. Reajustamento, uma nova oportunidade. Aqueles que muitas vezes estão na nossa família, diferentes, não aceitando, até rejeitando a convivência, devemos estar atentos para que o nosso papel seja o de juntar, o de refazer
e não desprezar. Talvez nós sejamos aqueles que erramos e por isso nos sentimos mal. Por isso não nos ajustamos a Ele. Está na hora de exercitar, mais uma vez vou repetir, a tolerância, a compreensão, a fraternidade. Então Jesus nos dando este conceito de família universal, nos dá uma oportunidade para ter um olhar melhor sobre as nossas dificuldades familiares. Que sejamos nós, aqueles que se sentem rejeitados, se sentem mal na convivência, que devamos nos reajustar. Não é ele que deve mudar. Somos nós. É um novo olhar. Aceitar esta incumbência significa compreender o ensinamento de Jesus. É uma oportunidade que estamos tendo para viver com aquele que possivelmente nós prejudicamos. E ele, nessa convivência, está nos dando a oportunidade, queridos irmãos, para que refaçamos as nossas responsabilidades. Para que nós cumpramos o nosso papel, que muitas vezes descumprimos anteriormente. Então, chega nesta proximidade tão grande a nossa oportunidade de refazer. Foram essas orientações que pudemos colher. E como disse na nossa saudação, que cada um de nós que aqui esteve nesta oportunidade possa refletir. Não desprezemos a oportunidade do refazimento. Ao contrário, mudemos nós. Compreendamos nós, refaçamos nossa paciência e aproveitemos a oportunidade para exercitar, talvez nesta mudança, nesta compreensão, neste esforço de convivência melhor, aquilo que está nos impedindo de nos sentir felizes e plenos, de nos sentir em paz. Porque, não esqueçamos, a lei é justa. No momento em que o nosso esforço, no momento em que nossa atitude é real, se o outro não quiser, a atitude passa a ser dele. Já não é mais a minha. E se é dele, o compromisso de quem tem que mudar é dele. Mas o nosso compromisso cumprido, a lei retorna para nós, nos dando a paz que tanto queremos. A doutrina espírita, nesta compreensão simples, que todos nós somos capazes de entender, nos mostra o norte da bússola para a felicidade. Não é mágica, não é privilégio, não é nada de especial.
Apenas nós entendemos o que fazer. E quando nós entendemos o que fazer e fazemos, nós estamos sob o amparo da lei, que nos propiciará a paz e a felicidade que tanto queremos. Obrigada pela atenção que vocês nos deram para a reflexão necessária. E talvez uma mudança em nosso pensamento, nos nossos comportamentos, para não sermos os que exigem dos outros, mas os que exigem de nós mesmos, pela compreensão que devemos efetivar essas mudanças. Que saiamos daqui com mais este item na nossa bagagem. Utilizemos todas as vezes que aquilo se tornar difícil para nós. Coloquemo-nos no lugar do outro. E percebamos que o nosso papel é de ajudar e não de rejeitar. Que Jesus consiga, com este ensinamento, nos fazer retornar a tantas dificuldades, às vezes no trabalho, às vezes no lar, às vezes no lazer, em qualquer ponto em que encontrarmos divergência. Sejamos nós aqueles que unem e não que provoquemos a desunião. Mais uma vez, muito obrigada pela atenção de vocês. Nos despedimos de Deus novo estar agora. É um momento de paz.